E aí, como tá? Então, a senhora, o jogo é para a senhora, estou aqui para responder, para conversar. Vamos começar cumprimentando aí aqueles que estão nos acompanhando. Hoje, eu, Benedita da Silva, junto com Jaqueline Muniz, nossa antropóloga, mulher fantástica, extraordinária, da qual eu tenho muito amor, muito carinho, e só não me dedico muito porque a distância, né, e o tempo que nós temos de carga horária não nos permite. Mas tivemos hoje essa felicidade de poder nos encontrar com vocês e bater um papo, né? Eu estava olhando o nosso card, convidando vocês para assistir, e ele dizia que é fé cega, né? E nós... É cega, faca amolada. E faca amolada. Nós estamos vivendo um pouco não, eu acho que é isso, né? Através da fé, as pessoas estão matando, através da fé, as pessoas estão discriminando, através da fé, as pessoas estão levando esse país para o buraco, e nós estamos vendo morrendo a nossa negadinha, a nossa mulherada, a perseguição, a LGBT, aos terreiros e coisa dessa natureza. Então, é muito importante conversar com Jaqueline pela sua experiência. Ela é uma experiência ambulante e que pode nos ajudar muito, principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento em que também aproveitam a pandemia para fazerem política e passar coisas no Congresso que podem prejudicar, como foi o que nós estamos assistindo com relação às terras quilombolas, às terras indígenas, que nós ainda estamos brigando por ela. Isso é só o início. O fato também do governo ter oferecido R$200 para que fosse R$600. E aquele R$1.200 da família também as pessoas, muitas delas, não estão recebendo. Então, vamos ver aí com a Jaqueline, que deu assim, esse slogan para a gente desenvolver aqui com vocês, né? E vamos assistir a fé cega e a faca amolada. Com você, Jaqueline. Então, eu não sei, primeiro, boa tarde a todos, é uma honra estar com a Bené, eu chamo assim, só pessoalmente, né? Porque, assim, em público, eu não sei direito como chamar. Se eu chamo de governadora, se eu chamo de ministra, se eu chamo de deputada, enfim, vou chamar mesmo de Benedita, porque eu vou trocar essas coisas, né? Eu tenho uma relação afetiva muito grande com a governadora, que me franqueou a oportunidade de ser coordenadora de Segurança, Justiça e Cidadania de seu governo, um governo de 9 meses, onde, nesse intervalo de tempo, nós retomamos, né, os processos de reforma que havíamos iniciado em 1999, ela, então, vice-governadora. Né? E ali tivemos a oportunidade de implantar um conjunto de programas que hoje o Rio de Janeiro vê, e talvez se esqueçam, né, de um esforço, que foi um esforço de um grupo de progressistas, né? E que nós tivemos total independência a partir do embasamento técnico, né, para constituir as áreas integradas de segurança pública, as delegacias legais, a matriz curricular, o Instituto de Segurança Pública, os indicadores de avaliação do trabalho policial, a gratificação profissional dos policiais, né? Isso entre a atualização de um regulamento disciplinar para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, que fosse humana, justa e garantisse direitos, não apenas punitivista. Né? Isso de a Corregedoria Geral Unificada, de maneira a garantir transparência e controle da ação policial, garantindo e fazendo valer os direitos dos servidores públicos, agentes da lei. Isso é muito importante. Direitos humanos têm que ser para todo mundo, que começa sendo para aqueles que estão na esquina, garantindo, né, as nossas vidas. Hoje, em tempos de vigilância sanitária, nós estamos diante de tempo de controle, de restrição. E isso é parte do trabalho do poder de polícia, gente. Por isso, as questões são tão delicadas e têm que ser discutidas. O tema proposto, em verdade, governadora, deputada, ministra, grande companheira, né? Acho que a senhora é uma pessoa muito generosa, que estende a mão
Aliás, a senhora me conheceu pela televisão, né? Porque eu recebi um convite para estar no seu governo, nem não tendo muita proximidade com a senhora, a não ser como uma eleitora, como uma cidadã do Rio de Janeiro que conhece a sua trajetória. A senhora tinha me visto falar, eu meio lagarotona e tal, não sei o quê. Aí a senhora virou pro Pitanga, né? O Pitanga que me contou, não foi a senhora, se fosse a senhora, eu diria que a senhora estava me enrolando, dizendo assim, ah lá, eu quero essa menina aí, quer essa menina aí. Acabei sendo chamada, eu estava lá na Unicamp dando uma palestra, e fui honrosamente surpreendida por ter sido chamada por uma questão de competência e qualidade técnica, a qual agradeço muito. Mas esse tema, então, esse é um tema de pesquisa, um tema de reflexão, que eu não tenho trabalhado sozinha, governador. Eu tenho trabalhado junto com a professora Ana Paula Miranda, da Universidade Federal Fluminense, que depois me substituiu no comando do Instituto de Segurança Pública, e com outros colegas, que aqui eu vou cometer o pecadilho de não informar, porque a lista é grande. Né? E o que quer dizer isso? Nós vivemos trabalhando sobre isso. A primeira coisa existe um projeto de poder, governador, que é pautado num tripé: produção de insegurança para gerar intolerância e, com isso, naturalizar e produzir exclusão. E como é que funciona esse negócio? Primeiro, é preciso maximizar medos, muitos medos. É preciso que todos nós sintamos medo o tempo inteiro. E nada melhor do que tiroteio, tiro porra de bomba, ameaças de toda sorte, para que nós possamos ficar isolados, desconfiados dos nossos vínculos, incapazes de nos mobilizar e agir coletivamente. Né? Então, é como se fosse uma política do S. Né? Primeiro, eu assusto a população, o crime está descontrolado, tudo, né? Então, e produzindo, portanto, com isso, essa maximização do medo, da ameaça, da incerteza. Essa experimentação da insegurança acaba por estimular, ali na esquina, a intolerância, o que eu chamo de unidades autônomas de ódio, ressentimento e vingança. Né? Então, o que acontece? Em vez de termos um pensamento comum, pactuado, né, de modo a garantir, né, a pluralidade, a diversidade de valores, interesses, identidades, a gente acaba substituindo o pensamento comum pelo pensamento único, pelo pensamento totalitário. Né? Isso que quer dizer esses mecanismos de intolerância ali na esquina, intolerância religiosa, intolerância contra as expressões identitárias, orientação de gênero, papéis sexuais, e assim sucessivamente. Essas intolerâncias nos isolam ainda mais, possibilitando e naturalizando essa exclusão. Né? Então, sustos, né? Você fabrica sustos na população, você vive em sobressalto, como se nada tivesse continuidade, como se as coisas não tivessem consequência, como se você não experimentasse uma rotina. Isso quer dizer governar desgovernando, como temos assistido, isso não é de agora. Né? O atual presidente, ele é uma espécie de síntese, né, de sintoma, ele não é a causa em si, disso que estava aqui espalhado entre nós. Tá? Sustos que levam, né, a surtos de autoridade. Então, para resolver essa baiuca, essa bagunça, todo mundo com medo, todo mundo isolado, nada como um braço forte. Então, quanto maior a gente sabota, quanto mais a gente sabota a coesão social, a capacidade de mobilização, de ação coletiva, de sentir a dor dos outros, né, de ter empatia, mais, né, se substitui pela mão pesada, porque para resolver as coisas tem que ser no imediato. E no imediato tem que ter uma autoridade peito de fogo, cara feia, que dê soco na mesa e prometa, né, que vai resolver no imediato. Não tem diálogo, não tem conversa, não tem pactuação, não tem consenso. A ideia é experimentar o dissenso e negativar o conflito entre nós, de maneira a justificar as exclusões. Então, este tripé tem uma rentabilidade simbólica, uma rentabilidade política. Por isso, quanto mais cega é a fé, mais amoladas são as facas. E eu diria que as facas, ou a espada, aqui representando das Forças Armadas ao guarda da esquina, quando autonomizada, liberta, sem controle, corta a língua do verbo da política, qualquer política, ao lado, ao centro, à esquerda e à direita, e rasga a letra da lei ou rasga o pacto. É um pouco essa experimentação de uma emancipação predatória que nós temos assistido. Né? E isso tem tido rendimento. Por que tem tido rendimento? Porque a vida não pode esperar, governador. Sobretudo para os mais pobres. Como é que você naturaliza e faz as pessoas aceitarem um mundo de precarização de direitos? Né? Só vivendo nesse mundo do imediato, do aqui e agora, do precário. As pessoas foram precarizadas, as pessoas foram destituídas de seus direitos, elas experimentam a insegurança e a incerteza desde sair de casa até chegar no local de trabalho. Na verdade, o dia inteiro, parte da população brasileira empurrada para a informalidade, empurrada para a precarização,
vive o dilema entre o medo de morrer e o medo de sobrar. Né? Eu não sei, que a imagem caiu. Vamos ver aqui. Entre o medo de morrer e o medo de sobrar. Tá. Então, o que é o medo de morrer? O medo de morrer, todo mundo que mora na periferia, mora longe, né? Os pobres, os periféricos, aqueles que estão surdos, pretos e pobres que moram longe, experimentam o tempo todo, né, esse medo de morrer. Todo dia é um dia de você pular um cadáver. Todo dia é dia de você ser destituído do seu direito de ser desrespeitado. Você tem que pular muitas cercas sociais, muitos olhares de controle, não apenas da polícia, para conseguir chegar no centro do Rio de Janeiro. Tem gente no Alemão que nunca veio ao centro, que chama o centro do Rio de Janeiro de Rio, porque vive lá confinado, em cercas. Uma cidadania sacrificial, uma cidadania que o indivíduo tem que mostrar que fez por merecer para ser cidadão. Então, essa experimentação faz com que ele banalize, quer dizer, está no lucro não ter morrido aos 20 anos de idade. O problema todo é sobrar. Né? É sobrar. Por quê? Né? E ao sobrar, né, o que você pode fazer se os seus direitos não são estáveis? Né? O que você pode fazer no mundo de precariedade, de instabilidade, de incerteza nas suas rotinas? Se você trabalha no almoço para ganhar janta. O seu tempo, governador, e isso a senhora conhece muito bem, é o tempo presentista, é o tempo do aqui e agora, é o tempo do imediato. O tempo do imediato não oferece esperança. Para ter esperança, é preciso acumular. É preciso, né, acumular, ter o que gastar. Esperança quer dizer futuro. Futuro quer dizer que eu sou capaz de acumular, reduzindo a desigualdade. E não apenas alguns tendo. É preciso ter poupança para ter futuro. Poupança de valores, poupança de esperança, tudo isso. Quando a gente vive no imediato, quando a gente carrega a casa nas costas, quando tudo que um trabalhador tem para ganhar vida e um estudante é o celular comprado no crediário, cidadania de crediário, ele leva a casa e tudo que ele tem com ele, o tempo inteiro para cima e para baixo. Tudo é provisório, tudo está na ordem da gambiarra, do improviso. Quem vive no improviso não pode esperar a política pública de saneamento para daqui a 10 anos. Quem vive na experimentação do improviso, no relento, não tem como esperar. Não, porque já está perdendo direitos. Não tem como ir na passeata lutar para garantir direitos, porque nesse horário está dobrando jornada de trabalho fazendo isso. Então, quem vive o imediato precisa que as coisas funcionem. Eu preciso sair da minha casa lá no Cafundó do Judas para chegar, para fazer minha faxina, o ônibus não pode atrasar, eu não posso perder, porque a minha passagem está tudo à conta. Entendeu? Tudo tem que funcionar e tudo tem que ter uma ordem. Mas essa ordem eu não me vejo incluída, é uma ordem de fora para dentro, é uma ordem de cima. Por isso os discursos autoritários, as personagens autoritárias com peito de pombo e cara feia, fazem sucesso, porque elas vendem, entendeu? O unicórnio do carnaval, elas vendem uma fantasia, elas vendem a solução do imediato. Correto? A solução do imediato não é mais a esperança, tá certo? E daí se vira aí nos 30 você. Nós vamos te liberar para você fazer o que bem entende. Xinga o vizinho, dê porrada em 3 na rua. Tu tá liberado, porque aqui não temos mais a liberdade constituída e garantida. O que nós temos é uma liberação para o alto, uma liberação para cima. Quanto mais você sobe, mais liberado você tá para fazer o que bem entende. E, por outro lado, se você desce, aí sim você é igual, porque aqui a igualdade também está sendo trabalhada como nivelar para baixo. Então, olha, né, que o direito social no Brasil, que deveria ser universal, e a senhora participou desse esforço na criação do LOAS e tudo mais, né, ele agora virou uma moeda de troca. Troque o seu direito civil por algum direito social e venha competir com o seu vizinho por esse direito. Então, é a migalha dos R$600, tudo soa como se o cidadão tivesse que fazer um périplo, né, fazer praticamente um percurso olímpico até a Caixa Econômica, né, se colocando em risco, né, para conseguir algo que lhe é de direito. Né? Olha que interessante. E isso só faz sentido no mundo em que o Estado é mau. O Estado é horrível. Tem que vender que o Estado é horrível. O Estado é horroroso, quer tirar tudo de você. Entendeu? E o governo é duvidoso. Por que o governo é duvidoso, qualquer governo? Porque o poder corrompe moralmente as pessoas. Olha, entrando esses discursos cênicos de fé. Então, você tem que se manter puro. Né? Então, olha que interessante. Você tem um governante que diz que odeia o Estado, odeia o sistema, que ele está ali para denunciar ele mesmo, o seu governo e o Estado. Isso é governar produzindo caos, governar produzindo desgoverno, e é eficaz, porque produz esse efeito dispersivo, né, de insegurança plena que estamos vivendo, de incerteza continuada. Mais que o medo do vírus, é o medo de não saber o amanhã ou daqui a pouco.
né? E quem tem a vida calculada no tempo presente não pode esperar, a vida não pode esperar. Então, nós precisamos olhar, né, para a população brasileira e entender que ninguém votou, entendeu? Porque as pessoas são pobres de direita, porque a pessoa está a fim de detonar o vizinho. Não, eu não acho isso. Eu acho que as pessoas estão fazendo uma conta pragmática. Quem vive na favela, quem vive na periferia, faz uma conta matemática muito difícil entre sobrar e viver, entre fazer escolhas absurdas entre a vida e o trabalho. O tempo inteiro se aprende a fazer isso, a ter que resistir. Todo mundo sabe que pode ficar doente. O problema é que ficar doente não é direito de pobre. Você não ganha maçã. Como é que foi a socialização das pessoas aqui do mundo popular? Você adquiriu uma gripe? Por que a gripezinha está colando esse discurso perverso? Não é? Porque um sujeito desprovido de direitos, um sujeito em que os direitos viraram mercadoria, que ele tem que escolher ou o direito civil, ou o direito político, ou o direito social, porque 3 direitos não pode ter, entendeu? Senão é elitismo. Olha a perversão. Não, como é que esse sujeito vai fazer? Como é que ele vive? Como é que ele experimenta essa realidade do mundo? Tá? Ele tem que apostar no imediato. É o que ele tem hoje. Entre o tanque, a bomba d'água que puxa água para o meu barraco, entendeu? E a canalização de água para chegar até lá em cima, eu fico com a bomba, porque essa é certa que eu vou conseguir no curto prazo. Certo? Então, o mundo da esperança foi sendo encolhido, né? Por isso, porque preciso multiplicar esse medo. Quanto mais medo, mais prática de exceção. Quanto mais medo, mais o remédio fake amargo. E quanto mais esse remédio amargo, mais faz com que eu passe a odiar o meu vizinho, a competir por direito, que deveria ser universal. Então, os direitos estão sendo particularizados, apropriados de maneira seletiva e desigual, e fazendo a gente substituir a coesão, a generosidade, a compaixão, a empatia, pela coerção deliberada. Por isso é que todo mundo tem a impressão que está mais solto, mais livre, estou liberado, agora eu faço o que bem entendo, entro sem máscara no supermercado, e daí quero ver, a minha democracia é atentar contra mim e contra os outros. E essa ideia do coletivo foi para o Beleléu. Então, o lugar do pensamento comum foi substituído pelo pensamento único. Todo pensamento único é totalitário, é excludente. E só tem 2 possíveis terapias que funcionam nesse negócio. Tá certo? Aliás, 3, né? Mas vamos falar 2. A primeira, ou você se corrige, da cura gay a voltar para o tanque, tá certo? Ou você se corrige, aceita uma correção moral, correto? Né? Ou você volta, né, para o pelourinho, para o tronco, ou para o caixão. Tá certo? Ou você volta para o armário, ou você volta para o pelourinho, ou você volta para o caixão. A ideia aqui é de uma madeira que bate, de uma madeira que exclui, de uma madeira que destitui. Nós temos que voltar a construir a esperança. Isso se faz com política do afeto, governadora. A senhora foi muito pródiga nesse sentido, de entender que a política não são só decisões frias, articulações, etc. e tal, necessárias para incluir a gente. Mas é preciso abraçar as pessoas. É preciso olhar para elas. É preciso entender que eu também hoje quero ordem. Né? Mas eu não quero uma ordem que eu tenho que pagar por ela a cada esquina que eu dobrar, seja um miliciano, um traficante, quem quer que seja. Tá certo? Então é isso que as pessoas precisam entender. A demanda por uma ordem, a demanda pela estabilidade, pela previsibilidade, pela rotina. E por isso é que a gente vive de sobressalto. Hoje já vai ter um sobressalto. Ontem eu tive outro sobressalto. Muda ministro, muda, entendeu? E essa descontinuidade guarda rendimento. E acho que a senhora, como o resto do parlamento, deveria prestar atenção nisso, dizendo, por um simples detalhe. A gente não está jogando o mesmo tabuleiro. É bom saber que o xadrez mudou, as peças são outras, o jogo não é o xadrez. Não tem nada de doido nisso, não tem nada de maluco nisso. Né? Chamar o cara de maluco é não entender do sofrimento psíquico das pessoas. Não. Isso é um método, que lida com essa percepção popular. Tá? Então, a gripezinha é isso. Você, quando tem gripezinha, tem que sair para trabalhar. Então, tu é um covarde, entendeu? Tá se encostando, quer emprego, não quer trabalho, não quer serviço. Né? E quem disse que gripe me pega? Quer dizer, isso é interna. Ninguém te dá maçã, ninguém leva uma pera se a senhora está gripada. Aliás, gripe não tem status de doença. Se a senhora quiser faltar ao serviço porque está com um problema grave, não diga que esteja com gripe. Porque todo mundo vai te esculachar. Tu tem que inventar um problema muito grave, um mimimi, porque tu não é cidadão. Entendeu? É isso que as pessoas não entendem. Né? Então, não é que as pessoas estão indo para a rua porque elas estão só necessariamente quebrando o isolamento. É que elas foram, ao longo de décadas, socializadas de que elas e a família delas vão demorar 30, 40 anos para ter mobilidade social.
Então é melhor que um consiga pular cerca para trazer comida para os outros 40, que vão continuar no miserê, do que se um não pular cerca. Então esse um aceita o racismo estrutural, esse um aceita ser inferiorizado, se auto-inferioriza para lidar com esse tipo de autoridade. Então é um cálculo pragmático. Se tem uma coisa que dá para perceber na população brasileira é que são inteligentes, sabem calcular e votam conforme uma pauta posta para eles, que eles podem ganhar no imediato. Esse é o problema do consumo. O consumo nos permite ter no imediato, mas não nos garante cidadania. Então, eu acho que a questão hoje, que é essa que eu e a professora Ana Paula e os outros meus colegas, Josiane Rodrigues e outros pesquisadores, a Rosiane, que a senhora conhece, trabalhou com a senhora também como jornalista, temos trabalhado nessa direção, assim como com o professor Rodrigo Monteiro e a professora Fátima Setir. É de compreender. Eu não estou interessada em rotular. Eu acho que é uma dupla estigmatização. A pessoa já tá caída, né? Já experimenta a precariedade. Ainda por cima, agora tem que escolher se é pobre de direita, pobre de esquerda. As pessoas não são pobres de direita ou de esquerda. Elas simplesmente precisam lidar com a precariedade do imediato. Quem não tem horizonte é porque não tem poupança, porque não tem estabilidade, não sabe o dia de amanhã. Né? Você acorda de manhã com luz, à noite alguém tirou seu gato. Tá certo? Né? E, para isso, essa economia política do crime, né, ela tem dado rendimentos a essas carreiras eleitorais, porque são elas as principais produtoras do medo. Né? São esses atores aí, milícia e tudo mais. Por isso essas coisas não aparecem assim tão separadas. Eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso e resgatar cada um no seu afeto, na sua compaixão. Sentir a dor dos outros e compreender antes de julgar, né, é fundamental. Porque o Lula, né, só ganhou eleições quando ele ofereceu a esperança. Ele disse, você sem dente, um dia vai ter dente e vai comer um amendoim. Então isso quer dizer que você vai ultrapassar o hoje, você vai ter um amanhã e o depois da manhã. E é isso que a gente viveu durante um certo tempo, governadora. Você adquiria um carro, você entrava no avião, você ia para a faculdade e sabia que no dia seguinte você ia poder voltar para a faculdade, não ia ter que largar a faculdade pública, porque você é arrimo de família. Então tinha previsibilidade, tinha rotina, tinha horizonte. Tá certo? E com esse horizonte, todo mundo começa a querer ser cidadão, começa a cobrar mais, querer mais. Né? Hoje, o que tem? Cada um leva o que tem consigo, porque nós estamos num movimento de perdas e não de conquista de afirmação dos direitos. Então, é muito importante que a gente preste atenção nisso, que a esperança, o horizonte, tem a ver com poupança, com capacidade de ter valores, ter bens e de ter estabilidade. Né? Não ficar ali... A gente está assim igual o dominó, anda uma casa para frente e 20 para trás. Né? Então, esse discurso do anti-Estado, do anti-governo, isso cola, porque, afinal, essas coisas parecem atrapalhar a vida do pobre que não consegue ter estabilidade. É muito fácil retirar direitos, né? Dificultar direitos. Como os 600 que a senhora falou. Basta eu criar na burocracia uma filha e ninguém recebe, pôr todo mundo em análise. E pagar rápido militares que não precisavam receber. Né? E eu ainda posar de que eu sou pura, a verdade está comigo, porque eu sou contra o Estado, eu brigo com o meu próprio governo, não gosto de ninguém, acho que todo mundo envolvido, entendeu? E eu, né, então eu estou o tempo todo sendo crítico de mim mesma, quer dizer, eu estou monopolizando o debate. É como se fosse uma disputa da camisa verde e amarela versus camisa verde e amarela. Não dá para ficar a sociedade de plateia, que já tem 14 mil mortos. Né? Era isso. Não sei, a senhora gostou? Você é maravilhosa. Eu estava... Olha, o pessoal que está aí assistindo, então, tem gente, muita gente nos acompanhando no dia de hoje. Você diz algumas coisas que eu levo como sempre, né? Até porque ninguém me precisa me cobrar isso, porque eu levo logo para o popular, né? De todas essas pesquisas e análises que você tem feito, você vai dizer e ver que nós estamos vivendo uma tragédia. Nós estamos vivendo uma grande tragédia. Uma tragédia de um capitalismo que não consegue resolver aquilo que você chamou no início, das relações pessoais, amorosas, do amor, do carinho, da responsabilidade. Lula fala muito isso, cuidar das pessoas. Não tem mais.
Esse governo que está de louco não tem nada. Ele serve, ele sabe a quem ele serve, com quem ele quer brigar, e ele monopoliza a narrativa. Isso. E ele está todo dia, mesmo aquele meio de comunicação que não gosta dele, que briga com ele cria situações das quais as pessoas passam o tempo inteiro vendo e ouvindo. É impressionante. E isso vai trabalhando no psicológico das pessoas. Chega um determinado tempo que as pessoas dizem assim, mas ele está certo. Eu acho que ele está certo. Não é possível, eu vou trabalhar, porque eu estou aqui. Ele não deixa eu receber o dinheiro. Eu estou aqui. Eu estou precisando botar comida na mesa. Eles estão mandando eu lavar minhas mãos toda hora, mas aqui não tem água. Isso. Eu não tenho álcool. Como é que eu vou? Eu preciso. Mas aí você morre alguém na sua casa porque você não conseguiu fazer com que essa pessoa sequer passasse pelo teste e você fica pedindo socorro, mas você não tem uma moça subindo forte para levar o seu cadáver. Você não pode assistir, como é muito comum, principalmente, né, o Zeca Pagodinho fala muito esse negócio do Gurupi, é uma coisa, é o choro com os poderes. Então, essa forma de achar que ele é louco, ele está todos os dias na casa de quem tem televisão. Dando uma mensagem, as pessoas não tenham como ficar em casa. E o atraso, as filas que ele faz, é exatamente para justificar. Eu não falei, as pessoas querem trabalhar. As pessoas querem trabalhar porque elas estão indo para a rua. Ela precisa disso. Quem já passou fome, porque é fome. Não é uma brincadeira. Uma coisa é você fazer dieta. Eu sempre falo isso para as pessoas, que muitas das vezes eu estou fazendo uma dieta e vou lá atrás, quando eu não tinha o que fazer. Aí, às vezes, eu me repreendo. Eu digo assim, é isso. Porque quando eu não tinha comida, eu ficava louca. Agora que eu tenho... Não. Porque... Olá. Alguma coisa aconteceu aqui na imagem e no sinal, acho que é o sinal aqui que caiu. Foram reformas que obreceram a população e a população ainda esperança de que venha um Messias. Pura que nós Bom, eu não estou vendo a imagem da governadora caiu, né? Nós estávamos conversando aqui sobre o tema da nossa conversa, né? Fé seca, faca molada, regimes do medo, de exceção, práticas de exceção, intolerância, insegurança e exclusão social, como essas coisas se articulam para sustentar, né,
uma forma, um projeto de poder, né? E aguardo aqui que volte. Como é que a gente faz aí? Seguimos? Agora voltou. Voltou. Na verdade, eu perdi uma parte do que a senhora estava dizendo, que estava congelado, mas segui aqui no aguardo. É salário congelado, é precariedade de trabalho, dando filho, morando na rua, a cada dia, os pobres violentados. E ainda nós assistimos um governo que as pessoas estão morrendo e ele dizendo tem que sair, tem que trabalhar, vão acabar com a economia. O mercado tem que saber que quem toca a economia é exatamente essas pessoas que eles estão precarizando a sua relação de trabalho. Eles estão prevaricando contra a lei e o direito dos trabalhadores. Não, nós acharmos de que vai dar jeito. E eu quero dizer, estou trabalhando para aqueles que não votaram e estão sofrendo na mão dele e para aqueles que votaram com uma esperança de que ia melhorar, que eles diziam que ia dar muito emprego, maior índice de desemprego, porque quanto mais aumenta o desemprego, é lógico que isso aí sim nós não vamos ter. Porque bota dinheiro na mão do povo, que a economia cresce, e cresceu. Eles estão queimando as reservas deixadas pelo Lula. Por que não pega a condição ao salário para dar um emprego, para as pessoas ganharem o seu salário, não fazer como eles fizeram de terceirização, de uma reforma trabalhista cruel? E a segurança, me diga qual é a segurança que você que é entendida na coisa, você sabe muito bem que a segurança ela existe para poucos. E hoje está se tornando cada dia mais uma segurança chamada bélica. Então, você escolhe quem vai se proteger. Governadora, eu não sei se a senhora está podendo me ouvir. Vai morrer do Estado. Você está Então, imagino que a gente siga aqui ao vivo, tanto, mais uma vez, com problemas técnicos, infelizmente, e de sinal, né? O que a gente pode dizer sobre isso? Eu não sei se a governadora, a deputada Benedita, pode me ouvir, e menos ainda se vocês estão nos acompanhando, né, por conta desses contratempos dos sinais. Mas eu gostaria de dizer algumas coisas sobre esse lugar dos direitos, né? A nossa experimentação aqui, salvo poucos momentos na nossa história política, governadora, é de que o direito não é propriamente um direito, é um privilégio. E que o direito serve não para garantir, mas para nos ameaçar, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? De que as conquistas por direito, elas são recentes, né? Elas não têm 30 anos de idade, né? Os nossos direitos civis, políticos, sociais, para se institucionalizarem, ganharem toda a população, chegarem ao Brasil profundo, demanda ainda muito mais tempo. Nós temos um racismo estrutural, né, que se traduz em ódio também a pobre, e isso tem a ver com a baixa mobilidade social no Brasil e a naturalização da desigualdade, né?
Então, por exemplo, né, qualquer um que vem de uma família, que vem de baixo, sabe que demora gerações para conseguir mudar de classe ou melhorar um pouquinho a vida, ter melhorias, como se diz, melhorar e ter melhorias, né? Essa mobilidade, ela é excludente, ela é uma mobilidade reversa. Você está sempre dando uma casa para frente e andando 10 para trás, né? Essa é a experimentação por gerações, né? Todo mundo experimenta o racismo, a discriminação pela sua condição de classe, condição de renda, de gênero. Todos nós experimentamos isso. E aprendemos estrategicamente a como sobreviver olhando para cima. E olhar para cima, lidar com o que está para cima. É o seguinte, olha, eu vou aceitar, né, ser o preto de alma branca na Casa Grande, porque nem todo mundo vai chegar lá, vai chegar eu mesmo. Né? Eu vou gostar do açoite que bate em mim, né? Correto? Da chibata que me bate, porque pelo menos eu consegui chegar lá. Então, essa é uma leitura pervertida do mérito que reproduz e naturaliza a desigualdade entre nós. Nós somos naturalmente desiguais e costumamos a pensar que para igualar precisamos seguir desigualando, né? Como diria, tá certo? Acho que Rui Barbosa, né? Na Oração aos Moços, se não me engano, né? Às vezes eu troco de memória. Ora, isso é estruturante na nossa maneira de pensar, né? A ideia de que se você tem direitos, por exemplo, eu como mulher, né, etc e tal, ouvindo de baixo, eu estou acumulando muitas minorias. Então, aqui a ideia de que ser minoria é um privilégio. Quando ser minoria é lutar contra a exclusão, é tentar também estar dentro do bolo, dentro do mercado, dentro da vida social, não é? Então, essa experimentação está marcada. E muitas das vezes, à direita ou à esquerda, a gente acaba tendo uma leitura liberal tutelar. Tem sempre um despachante da cidadania, um despachante social do pobre, um despachante social do jovem preto de periferia. Tem sempre alguém falando por nós, correto? Daí o desconforto, né, que muitos sentiram com os diversos lugares de fala. Não é à toa que esse método bolsonariano de fazer política tem colado, porque se explora exatamente o conflito entre os costumes. Né? Porque é no mundo dos costumes que a gente tem que ter dissenso. É no mundo dos costumes que nós temos que experimentar a pluralidade, a diversidade e aprender a negociar os nossos conflitos, a negociar, a articular os nossos interesses. Mas não é isso que tem em jogo. O que tem em jogo é essa lógica totalitária de que o conflito é bobo, feio e mora longe. Correto? Né? Que negócio de ter conflito é uma pessoa barraqueira. Pessoa que tem conflito, que tem ideia diferente, é uma barraqueira, está atrapalhando, está produzindo a desordem. Então, primeiro tem essa lógica tutelar. Parece que o tempo todo, nós, sociedade brasileira, e quanto mais descemos nos estratos sociais, mais somos infantilizados. Né? Daí o mimimi. Cresce! Fale como homem! Fale como mulher! Quer dizer, nós somos primeiro infantilizados por essa lógica tutelar. Né? A direita, porque diz que nós somos sempre seres medíocres, incapazes, mestiços, incapazes de chegar lá, limitados intelectualmente. Né? E muitos dos discursos de esquerda é de que nós somos frágeis, vulneráveis e precisamos o tempo todo de alguém mais forte que nós para dizer o que a gente quer, o que a gente é. Ora, eu não preciso de despachante social. Eu não preciso de porta-voz de minha própria cidadania. Eu preciso de representantes políticos. Então, olha como eles pervertem. A representação política substitui o despachante da esquina, que é substituído pelo despachante da esquina. Alguém que sequestra o meu lugar, né, e quer falar em meu nome, não deixar eu falar e me expressar. Né? Então, essa é uma armadilha perigosa de um liberalismo autoritário brasileiro, entendeu? Em que a maior parte é plateia. Nós somos plateia daquilo que nos diz respeito. Né? Então, há um cansaço, né, por parte da população que, olha, por que não gosta da política? As pessoas gostam da política. O que elas não gostam é da experimentação da mentira. É como se a palavra aqui tivesse sido desmoralizada, porque a palavra não é para todo mundo, sabe? A palavra também é um recurso elitista. A palavra é para quem sabe pregar, para quem tem oratória, para quem tem retórica. Ou é o douto, instruído, a professora, a doutora, o político, o pastor, o padre, ou seja, a autoridade. Palavra aqui não é um lugar para a gente trocar, negociar, produzir algo em comum. A palavra é algo imposta de cima para baixo. Normalmente a palavra é normativa, prescritiva, passa a receita, fica passando receita para os outros, dando sermão. A palavra é para dar sermão, ou seja, a palavra é desigual, a palavra é hierárquica entre nós.
Né? E a palavra verdadeira é a palavra do puro. Agora, para ser puro, você não pode fazer nada. Você já percebeu que a autoridade boa entre nós, nos últimos tempos, é aquela que nada faz? Nem marola no ministério. O ex-ministro Moro, por exemplo, ele é um caso raro, porque ele teve 2 grandes feitos nesse governo. A primeira, construir oportunisticamente a sua condição de ministro. Depois, construir oportunisticamente a sua saída histriônica. Entre uma coisa e outra, ele nada fez. Eu estive no Ministério como diretora da Senasp, correto? Ele nada fez, ele ficava ali de coach, promoter, animador de auditório de operações da Polícia Federal. Oh, fizemos isso. Né? Ah, caiu o número, então foi eu que fiz. Subiu o número, é problema meu. Da violência, certo? Então, olha bem, era nada fazer. Se possível, não assinar nada no Executivo. Não assina nada, não seja ordenador de despesa. Porque para você ser mandepurista, não precisa fazer nada. Né? E não fazendo nada, você vira uma celebrity do nada fez, do monopólio do não fazer, quer dizer, não deixar o outro fazer. Perceba que o Executivo tem operado assim. Eles vão lá para dentro, ficam fazendo um bando de projeto de lei maluco, demente, para desviar a atenção, e, por outro lado, a gestão significa destruir, desinstitucionalizar. O que tem em jogo não é fortalecer a institucionalidade, mas deixar os sujeitos avulsos. Todo mundo avulso, entre parênteses, de maneira que assim fica difícil produzir unidade, fica difícil produzir coesão, fica difícil produzir ação conjunta, fica difícil produzir mobilização, não é mesmo? E as pessoas vão se sentindo, então, como elas são sufocadas o tempo todo pelo distrato, pela falta de consideração e respeito na esquina, que é isso que a gente experimenta, não, você não pode divergir, você não pode ter opinião diferente. Não é que você tem opinião diferente, você é o chato, é o malo, é o desagradável, é o que atrapalha, né? Correto? Não, além disso, né? Nós estamos vivendo a violência de saber que você diverge, você pode apanhar, como nós já vimos. Né? Então, como é que isso acontece? Muito bom! Isso aí. Olha como é que funciona isso? Escola cívico-militar. Para que eu preciso ter ordem unida? Eu sou de uma época em que eu entrei na escola, já estava na ditadura, né, quando eu fui alfabetizada, a gente era obrigada a ficar em forma, decorando uma coisa que não fazia sentido e cantando o hino sem entender o sentido dele. Né? Eu cantei todos os hinos, achei ótimo aprender os hinos da pátria, mas entender o sentido desse lugar como um lugar que me pertence. Né? Então, olha bem, escola cívico-militar. Você tem um chefe de disciplina, já percebeu que o tempo todo tem um chefe de disciplina nas nossas vidas? Né? O que é as Forças Armadas no Brasil? As Forças Armadas no Brasil é um poder moderador. É o chefe do playground que fica ali segurando. Deixa você brincar de democracia até a hora que eles querem. Não quer desligar a luz para o brinquedo, tá certo? Né? E aí, eu não sei por que aqui no Brasil as autoridades, todo mundo assim, estamos muito preocupados, estamos nervosos com o rumo da democracia, quer dizer, com o rumo dos direitos. Você não pode, você tem que encolher direito para todo mundo seguir pedinte, dependente, indigente e indulgente. Então, essa lógica é a lógica da negação do conflito. Porque você colocar um bando de militares dando ordem unida na escola, você não ensina as pessoas a discutirem horizontalmente. Ah, eu tenho esse problema... Não é uma questão da escola, né? O que você está discutindo hoje é a militarização, entendeu? Da administração pública. Sim, mas a ideia é essa. Administração pública. A ideia é essa a ideia. Essa é a ideia. Então, na escola, você não vai aprender a lidar com seu coleguinha de igual para igual. Todo mundo vai trazer os seus que indica, a razão de classe, de cor, de renda, né? Quem está mais perto, quem é chegado da autoridade. Aí vem uma autoridade de cima que diz está certo desse jeito. Quer dizer, não vai entender o problema, não vai administrar o problema, não vai educar as pessoas a soluções pacíficas para os seus problemas, a soluções equitativas para os seus problemas. Correto? O IDAI presidencial é a lei do Gerson, de levar a vantagem em tudo, ressuscitada na contemporaneidade. É o jeitinho brasileiro, agora estendido de maneira ainda mais perversa. Então, a mesma coisa, o aparelhamento. Né? Aliás, acho que eu vou criar os vigilantes do peso ideológico, porque o que eles estão fazendo é um aparelhamento, né, total do Estado. Assim, é a minha vez, é uma pressa de ganhar um DAS, é uma pressa de acumular, de sacar tudo, entendeu? Tem uma pilhagem ideológica. E é uma pressa de entregar do Brasil. Exatamente, uma pilhagem. Uma pilhagem. É muito sério. Nós vamos perder essa soberania. Isso, o Brasil, que é grande produtor de petróleo, e hoje nós estamos reduzidos a quê?
O golpe que deram nesse país, na Dilma Rousseff, você imagine, eles disseram que a vida ia melhorar, que a gasolina estava um absurdo, porque estava 2, entendeu? O dólar estava um absurdo. Nós estamos com R$ 6 de dólar. $1, R$ 1, $6. Quem é que pode viver numa situação dessa? A gasolina é um preço astronômico, mas ninguém diz nada. Aquelas forças, aqueles segmentos, né, que pensavam, e aí não venham me dizer que é pobre, que pensavam, né, de que agora era a vez deles, eles viram que não deu certo, não está dando certo o projeto liberal. Neoliberal não está dando certo no mundo, não está dando certo agora, nesse momento. E principalmente quando você passa, eu estou dizendo que nós estamos vivendo as 10 pragas do Egito, todas juntas, no mesmo momento. E isso nos faz entender de que nós estamos, esse coronavírus desnudou a chamada grande potência, desnudou aquilo que o brasileiro foi levado a sentir. Os Estados Unidos é uma sumidade. Se não fora lá a China, não teríamos hoje equipamentos para poder atender essa pandemia que está acontecendo no mundo. E qual é a relação que o governo brasileiro tem com os Estados Unidos? É de entrega total. Eles não conseguem, por isso que eu traduzo também essa fé cega, porque ela é cega exatamente, Jaqueline, porque eles estão olhando para os Estados Unidos como se fosse uma coisa fantástica, extraordinária. E com a pandemia, nós estamos vendo, não, que o sistema que eles querem acabar no Brasil, que é o Sistema Único de Saúde, que é o sistema que está funcionando agora, nesse momento, eles não existem, eles não têm um sistema dessa natureza. Nós temos laboratórios fantásticos, extraordinários, a Fiocruz, nós estamos produzindo, nós temos aí homens e mulheres trabalhando. Quem foi? Eu até me orgulho muito, nesse momento me falha a memória, o nome dela. Mas essa mulher extraordinária, uma negra maravilhosa, que já tinha detectado essa situação, já tinha colocado essa situação do coronavírus e o que se poderia fazer. Então, não é possível que a gente não tenha, nesse momento, um pouco mais de brasilidade para aqueles que têm vozes. E nós vemos também os militares nunca deixaram de defender as terras brasileiras, com toda a ditadura que nós tivemos, nunca deixou de defender. Então, estão calados, vendo o que o Bolsonaro está fazendo com a nação, acabando, estatizando. Então, o mercado está governando o país, o mercado financeiro está governando o país. E com essa pandemia, se as forças políticas de esquerda e até do centro, aqueles que têm brasilidade, não se falarem, não conversarem, pós-pandemia, esse Brasil vai para o caos, vai morrer tanto quantos morreram e estão morrendo ainda no coronavírus, porque vai ficar um inferno esse país, porque eles continuam gananciosos, eles continuam olhando para esse mercado. Então, eu vi a Vale dizer, nós demos 1 bilhão disso e daquilo de equipamento. Claro, mas a gente precisa resolver Brumadinho, meu Deus do céu. Não está resolvido até hoje. Aí o Banco Itaú também diz, não, nós estamos aí, fica em casa, não sei mais o quê. Mas eles são devedores da Previdência, eles devem bilhões a esse país. Então, nós precisamos falar disso.
Mas só que as pessoas não moram na União nem no Estado, elas moram no seu município. Isso. E aí ele briga com os governadores e com os prefeitos. Mas, e não querem fazer a transferência. Então, imagine os governadores do Nordeste conseguiram negociar com China, com quem mais, com Rússia, com tudo, e ele fica num processo ideológico, político e ideológico, preocupado com sua reeleição. É isso que Bolsonaro está fazendo, preocupado com a sua eleição. E esse país vai para o buraco. Sim, mas o projeto de poder dele, que é um projeto de curto prazo, o projeto de sociedade que ele tem, nem ele quer viver, ele quer viver na nossa. Não, ele quer viver numa sociedade plural, igualitária, de alguma maneira, onde ele possa se beneficiar. Onde o discurso dele é um discurso possível entre outros. Né? Ele é o azarão que chegou à presidência da República por uma sucessão de golpes policiais, jurídicos e políticos que já vem de algum tempo. Né? Como eu disse, se seu vigia é mais forte que você, ele senta na sua cadeira, te dá um golpe e governa em seu lugar. Se seu vigia é fraco demais, ele se vende o primeiro da esquina. Portanto, já faz bastante tempo, né, em que está sendo gestado no Brasil, e não é de agora, né, digamos assim, uma espécie de milicialização, né, da política e uberização da vida social. Né? Então, isso a gente tem que chamar atenção, sim. E eu diria o seguinte, deputado, que governador, que o coronavírus, como as pandemias, as pragas, as guerras, as catástrofes naturais, elas são sempre uma grande oportunidade para se mostrar a qualidade de um governo. A qualidade de um governante e a qualidade de um governo, que é quando você precisa da capacidade decisória. Se tem uma coisa muito importante nessas situações em que põe em risco a vida humana em escala, é tempo. Tempo é um recurso político escasso. Né? Não dá para adiar o medo das pessoas, não dá para adiar a ansiedade das pessoas diante da oportunidade de terem tratamento, de terem atendimento. Você não tem como adiar. Quanto mais ele dá sinais tocados, ou seja, o governo anda devagar, feito tartaruga, cumprindo a agenda que o Congresso está fazendo né, da política sanitária no país. E, ao mesmo tempo, ele briga dizendo que está tudo errado. Essa troca de sinais, ele consome o tempo político, ele consome o tempo do executivo, ele consome o tempo técnico-científico. Ao mesmo tempo, é uma política de aposta elevada, de roleta russa, que é o ganha-ganha. Né? Eu estou ganhando, eu vou ganhar no médio prazo. Por que eu vou ganhar, supostamente, a conta de que vai ganhar no médio prazo? Porque ninguém aguenta permanecer muito tempo no confinamento, essa é a primeira coisa. A segunda, uma parte apenas pequena da população brasileira é que experimenta uma vida virtual e que já experimentava antes da pandemia. Pedir coisas no delivery, né? Você pedir Uber, pedir comida pelo tudo isso, trabalho remoto. Né? Para isso é preciso você ter infraestrutura. Essa infraestrutura é disponível para uma parcela pequena da cadeia produtiva, certo? E é assim, seria assim, pela própria natureza do trabalho. Né? O resto da população que foi empurrada para uma informalidade, para precarização, para virar empresário de sua própria miséria, empresário do seu próprio risco, essa gente experimenta os riscos sociais diariamente. Por isso a gripe aparece como um problema de somenos importância, porque vai matar? Vai matar, mas eu antes posso morrer de outras coisas. Este raciocínio, né, é um raciocínio de quem pragmaticamente experimenta o desalento, o desamparo institucional, tá certo? Né? E que viveu períodos muito curtos, né? Muito curtos de prosperidade, de estabilidade, ou de poder sonhar, de poder ultrapassar o amanhã. Então, a gente estava falando dessa lógica militarizante, que não é a presença exclusiva de integrantes das Forças Armadas no governo, porque são mais de 2.000 a 3.000 DS. Então, é todo mundo querendo uma boquinha. Tem uma coisa que a gente esqueceu aqui no Brasil, que é de fazer uma política de defesa, né, e definir de maneira substantiva, né, as missões das Forças Armadas, os mandatos, como eu tenho insistido, das Forças Armadas, né, às polícias da esquina. Nós não fizemos, repactuamos federativamente esses mandatos. O FHC criou o Ministério da Defesa, era um compromisso, né, com a sociedade civil no momento de ampliação e consolidação de direitos, de redemocratização. É necessário, não pode a espada definir ela mesma a intensidade, a profundidade do corte, porque isso leva à instabilidade no exercício do poder e a sabotar
a estabilidade da vida em sociedade, portanto, da democracia, da liberdade e da igualdade. Isso é uma história de 300 anos que a gente experimentou de guerra. Aqui, criou o Ministério da Defesa, em vez de ter um comando civil. Por que é importante um comando civil acima das polícias, das Forças Armadas? Porque o comando civil vem respaldado com a legitimidade da sociedade através do voto. E isso dá estabilidade política. Nós precisamos de estabilidade, que é diferente de uma ordem autoritária do chefe de disciplina. Mas aqui nós ficamos muito mal acostumados. Foi um acochambramento. Nós passamos pelo golpe sem rever o que se deu aqui, não fizemos uma revisão, parecia que o torturador de ontem virou seu melhor amigo de infância do amanhã. Né? A gente tem uma mania de substituir, olha que interessante, né? A ignorância aqui se equivale ao conhecimento, porque é uma questão de quem grita mais. Por quê? Porque nesse mundo desigual, não é o conhecimento, a ciência que vale. Não é à toa que eles atacam a universidade, atacam a cultura, porque a educação é que nos universaliza e a cultura é que nos garante a diversidade, a capacidade crítica, a capacidade de agir segundo a nossa consciência, sem sermos lobotomizados, o tempo inteiro bombardeados com as fake news e fofocas presidenciais. E essas estratégias são estratégias de um poder autoritário que se faz íntimo, que se faz purista. O cara passa o dia inteiro no WhatsApp, né? Ou seja, ele está dentro da minha casa, dentro do meu celular, ele é íntimo, ele é meu amigo pessoal. Aliás, ele é meu irmão mais velho, ele é meu primo mais velho, fortão, que dá supapo no meu lugar para me proteger, entre aspas, e se oferece para apanhar, ser xingado, esculachado pela sociedade para me proteger. Olha como isso tem um efeito, né, de Messias, correto? Esse efeito messiânico. E, mais uma vez, de novo, a gente nega o conflito. Então, a gente põe militar em tudo no Brasil. Aqui nós deseducamos. O que a gente faz aqui? Em vez de ensinar, nós temos que ver o que se ensina na ESG. Entendeu? Que doutrina é essa? Três generais cercando o presidente são estrategistas políticos militares de 5 estrelas. Correto? E fica uma bateção de cabeça, não me parece que seja equivocado. Para mim é intencional. Né? Porque não é razoável supor que generais na presidência da República, na GSI, correto? No governo civil, na Casa Civil, né? E na Secretaria de Governo, e não consegue articular, eles são os principais estrategistas. Quando você vira general, é porque você é um grande estrategista político-militar. O mínimo que você tem que saber é fazer leitura e articular. Portanto, essa bateção de cabeça essa bateção de cabeça é intencional. Né? Outra, só para fechar esse raciocínio, governador, eu diria o seguinte: aqui no Brasil, a gente pega o exército para fazer tudo. Entendeu? O indivíduo vai ali, corta a grama do general, o outro vai fazer, né? Vai servir, né? O outro afinal de contas, e a missão primeira das Forças Armadas? Elas não são o poder moderador, elas não estão acima da Constituição. Eles não são guerreiros, eles são soldados profissionais. E, como tais, tem início, meio e fim o seu mandato. Eles não podem ser a espada garantidora que fica ali dizendo isso eu gosto, isso eu não gosto. Correto? Então, o que aconteceu aqui é que tem segmentos do mundo militar, não todo, que vivem uma espécie de militarismo aristocrático, elitista e desigual, né? À moda francesa, da missão francesa do início dos anos de 1900, em que os seus oficiais ficavam fumando charuto, tomando vinho, entenda, enquanto a tropa morria na guerra. Esse foi o fracasso do exército francês, entendeu? Durante a guerra, que as pessoas esqueceram. Não é mesmo? E é isso que formou parte de uma mentalidade, há 100 anos atrás, do exército aristocrata brasileiro. Ou seja, as praças é pau-mandado, né? Entendeu? As praças é ralé e aqui em cima fica o pessoal delirando. Aí como não faz? Não vai lidar com a guerra, não vai lidar com as missões fundamentais da defesa em tempos de paz, tem que inventar o que fazer. Então, aqui tem um certo grupo caduco, né, de doutrina militar equivocada, pode odiar político, mas adora a política. Sempre foram alisadores audazes de maçaneta, seguradores de maleta de político, sempre estiveram nas boquinhas das estatais. Tá? Aliás, o Exército nunca saiu, os setores do Exército nunca saiu da política brasileira. E como é que os políticos, mal ou bem, lidavam com isso? Em vez, né, transformar o SUS, que a gente começou a criar em 2003, num clube de serviços de gente com arma, uma espécie de Rotary. Né? Eu avisando que o principal poder do Estado, que é o poder coercitivo, não pode ser algo definido, nunca vi o meio, nunca vi o instrumento, o martelo decidir o que ele é. Tá certo? Em sociedade, no entanto, foi isso, eu cansei de avisar.
Foi isso aqui. Ninguém fez uma repactuação federativa dos meios de força combatentes e proibidos no Brasil. Virou um cheque em branco, uma procuração em aberto, como eu tenho insistido. Isso faz o quê? Né? Isso faz com que hoje parte do Exército ele está se profissionalizando. Né? Não, entendeu? As pessoas ficam esperando uma boquinha ali, agregar um DAS, equipe, né? Aquela mentalidade. Né? Por isso essa subserviência para cima. Porque aí é uma reprodução naturalizada da inferioridade, da incapacidade. Então, o que aconteceu? Esse exército é um pau para toda obra, faz tudo. Não faz tudo. Se precisa de alguma coisa, põe o exército. Porque o exército está à toa, não tem o que fazer. E você tem que mandar o exército para longe do poder. Essa era a mentalidade. Correto? Essa mentalidade deu nisso aí. Entendeu? Deu nisso aí. Não tem nada. Exércitos, Forças Armadas são indispensáveis à democracia, à estabilização da vida democrática, tem um papel fundamental de guardião da Constituição, correto? De garantia dos nossos direitos ali na esquina, a começar pelos direitos e deveres de seus integrantes. Mas o que nós assistimos é um determinado grupo, entendeu? Que é uma via fácil, tá certo? Né? Hoje é muito difícil. Eu tenho dúvidas se existe a perspectiva de um golpe militar, e realmente eu tenho dúvidas quanto a isso. Né? Até porque... Jaqueline, muitos de nós têm dúvidas, mas tem uma coisa de um dito popular, de música popular, que você não alcançou porque não tinha nascido, que diz: sargento manda no cabo, coronel no capitão. Isso aí. E nós temos um capitão presidente da República. É isso aí. Como é que... Ora, imagine, existe dentro da política de interesse de alguns hierarquia. Hierarquia. Olha, eu posso garantir que os militares não estão todos satisfeitos com isso. Não, imagina. Mesmo. Ele está acabando. Ele tira autoridade e competência de quem ele quiser, porque ele fala: eu sou o presidente, vocês vão tomar o remédio tal. É esse que você... Para que Ministério da Saúde? Para que Ministro da Saúde? Para que ciência? Para que investir na ciência? Para que investir em tecnologia? Para quê? E você sabe que uma das coisas que nós temos, além de ser importante na democracia, ter o Exército, Marinha, Aeronáutica, olha, é muito interessante, mas que também houve muito investimento no andar de cima, de competência, de qualidade, né? De formação e de qualificação, que aí sim poderia estar estrategicamente guardando nossas fronteiras, evitando o desmatamento enorme, que estão levando as madeiras, o ouro e tudo. E isso sim é um trabalho, porque eles são aqueles que garantem também a democracia e a soberania de um país. Mas como nós temos um capitão presidente do Brasil, eu acho que quando ele é desautorizado internamente, ele vem e desautoriza em público aqueles que são civis. Claro, deputada. Porque ele é um Peter Pan presidencial. Né? E como todo Peter Pan presidencial, ele precisa fazer esse jogo. Tem uma coisa interessante, que é o seguinte... o atual presidente da República, a performance dele, maneira de se vestir, cacuete, toda aquela pantomima, aquela coreografia muito bem ensaiada, ela reflete, ela reproduz um estereótipo, uma caricatura do universo das praças, seja do mundo militar, seja das forças militares regulares, seja do universo proletário das polícias militares. Ok? Então, esse sempre foi o público com que ele se dirige, os filhos feios e abandonados pelo Estado. Tá? Esse contato carismático, né, digamos assim, direto, íntimo, pessoal, olha aqui, eu falo do jeito como você, eu me comporto meio torto, assim, tá certo? Né? É algo que foi sendo construído, né, tanto que a base fixa de votos, né, e isso explora, né, a dupletada nas forças militares no Brasil. Esse distanciamento
Né? Aqui se diz que no mundo militar se diz que a motivação para trabalhar é a punição. Os regulamentos disciplinares destituem os seus integrantes de plena cidadania e com direito a uma justiça, a uma correição militar transparente, responsiva. Olha que interessante, toda vez que esse pessoal quer fazer alguma coisa, eles abrem, olha que esse grupo, tem um grupo, eles criam um excludente de ilicitude. A ideia de, ó, eu posso resolver a parada, mas eu tenho que ter total liberdade, tem que ter toda a caneta com tinta na mão. Quer dizer, se recusam ao accountability, se recusam à responsabilização, se recusam ao controle externo. Vem aqui por cima esse capitão, tá, que fala a linguagem, não é a patente dele, ele fala a linguagem desse universo, um universo que adere mais a ele do que a seus superiores hierárquicos. Acho que os generais mandam menos na base do que o Bolsonaro. Acho que, né, os atuais comandantes de PM mandam menos nos seus policiais do que o Bolsonaro. Por quê? Porque tem um distanciamento de visão de mundo, um apartheid interno dentro dessas forças, que nós, quando tivemos, né, a oportunidade, procuramos o quê? Procuramos democratizar, oxigenar, mostrar que o policial e o integrante do Exército têm direitos, são, antes de tudo, cidadãos como nós, enquanto merecem todas as oportunidades. Esse foi o caminho. O caminho foi de fortalecer a institucionalidade das instituições de força no Brasil, que elas são indispensáveis, e a profissionalização. Tá? Por isso se gastou muito dinheiro reequipando essas forças, né, criando mecanismos de aprendizado, de ensino, de elevação social, tudo mais. Ok? Isso é uma coisa. Outra coisa é você apostar no indivíduo. Os projetos que essa gente fez, eles não gostam da instituição Forças Armadas. Eles não gostam da instituição política, porque essas instituições são estáveis, são como alicerces. Eles querem os indivíduos avulsos armados a seu serviço, como se fosse uma milícia político-moral, né? Uma patrulha moral a serviço dos seus mandos e desmandos. Né? Então, essa é a lógica. É uma lógica oportunista, é uma lógica de curto prazo. Eles operam no curto prazo, não sabem quando vão voltar. A questão é, mas aí vai matar a sociedade do que tem. Esse é o IDAI. O IDAI é exatamente isso. Quem fica preocupado com as perdas e danos, com os 14 mil brasileiros mortos e todas as famílias destroçadas, só no meu ambiente de convivência, já tem 6 a 7 pessoas, aliás, quase 10 pessoas, né, entre colegas, conhecidos, que, né, estão com Covid, sendo que 2 morreram, certo? Isso não é trivial. Eu comecei minha semana com luto, chorando muito, né, porque está perto de nós, está muito perto, porque não tem como, o vírus não tem ideologia. Né? Então, essa estratégia é uma estratégia que tem rendido. O que eu acho é que os xingamentos para lá, né, ofensas para cá, estão deixando as pessoas cada vez mais insuladas. Como eu disse, nós saímos de uma política do corpo a corpo, do contato, do abraço, do segurar na mão de verdade, mesmo que com álcool em gel, para o tamo junto do emoji, entendeu? A política do emoticon, a política da bolha da internet. Correto? O problema é o seguinte, hoje, né, se eu pegar coronavírus aqui, que eu sou uma sintomática por enquanto, né, e avisar as pessoas, eu vou receber um bando de dedinho, tamo junto. Mas o tamo junto, quem é que vai me ajudar aqui? Provavelmente são as pessoas mais próximas que eu tenho para acessar, familiares, etc. E tal. E assim todos nós. Esse insulamento social, essa bolha que produziu esse individualismo possessivo e egoísta, que ao mesmo tempo que foi uma exploração perversa, né, um mau uso do pragmatismo popular. Né? Porque todos nós, antes de tudo, temos que ser contadores. Quem vem de baixo sabe que a todo momento pode cair. E aprendeu a viver com menos. Né? Naturalizou a humilhação, né? Naturalizou o desrespeito, porque o que as pessoas pensam é que o desrespeito, a violência, está só na polícia. A polícia, né, é o indivíduo que fica vigiando a cerca. Mas quem põe a cerca somos nós. Né? Quando a gente consegue fazer um programa cultural gratuito no CCBB ou qualquer lugar assim, para que a população possa ir, o jovem de favela sai e vai levando batida até chegar no Centro Cultural Banco do Brasil. E essa batida, esse saculejo que ele leva, não é só o da polícia, são dos olhares, por conta da sua cor, da sua roupa. Aí quando ele chega, não é certo? Quando ele chega, ele já não quer ficar ali, porque ele não pertence àquele mundo, ele não tem, né, digamos assim, as ferramentas para falar aquela língua. Ele vira mico-leão dourado de projeto social. Eu podia estar matando, estar roubando, mas eu agora fui liberto. Percebe? Olha o modo olha os confinamentos sociais que nós criamos.
A maior parte do universo popular no Brasil vive em confinamento, vive em isolamento dos bens urbanos, não pode circular. A senhora já percebeu que jovem, pobre, preto, se tiver parado, está pensando merda, me desculpa a expressão. E aí o guarda manda circular. Circulando está fazendo merda. Quer dizer, o sujeito não tem direito a ir na Lapa tomar uma cervejinha como os outros, não tem direito ao ócio, não tem direito ao lazer. Né? Nasceu como burro de carga para trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Né? Então, mas que trabalho é esse? Esse é o trabalho, trabalhar para o CNPJ fantasma, não é mesmo? Ele é o CPF que irá morrer. Né? Então, é essa coisa que nós temos que desnaturalizar. Né? Eu me lembro que quando eu estava vindo do Uruguai de carro, quando eu entrei no território brasileiro, eu recebi a notícia, que aí o celular voltou a funcionar, eu recebi a notícia da Boate Kiss. Eu cortei o Rio Grande do Sul chorando, mandando mensagens para todos os meus colegas e pessoas que eu conhecia no Rio Grande do Sul em solidariedade. E assim, todas as outras. Eu sou de um mundo em que a gente defende a causa do outro, porque defender a minha é moleza. É claro que eu vou defender minha causa como professora universitária, como pesquisadora, vou defender a ciência, mas eu quero defender a sua causa. Eu quero estar na passeata de todas as outras causas, porque é isso que produz solidariedade. Saúde. A saúde não tem como não ser coletiva, governadora. Não tem como ser. Eu, como espécie biológica, dependo de outro indivíduo biológico para existir. Um indivíduo biológico precisa de dois para existir. Portanto, não adianta eu raciocinar como uma unidade autônoma, né? Que, na verdade, eu vou me dar mal. Então, o que eles estão oferecendo? Uma falsa liberdade. Olha, todo mundo te oprime, todo mundo te cobra, você não tem direito, né? Você vive sendo esculachado por aí. Seja livre, xingue, fala o que pensa, o que acha. Isso é ser autêntico, isso é original. Então, essa lógica se eu não tenho nada para te oferecer, eu te engano com uma falsa liberdade que é sempre para cima. E para cima é cada vez mais uma pirâmide, cada vez mais evidente. Então, o meu mundo é o mundo da compaixão. É um mundo em que não, eu quero comer picanha, sim, que está 90 paus. Mas para eu comer a picanha, ela tem que estar mais barata e o outro também tem que comer. Assar a carninha, eu não vou comemorar mortes no Palácio do Planalto. Eu quero que todo mundo coma picanha. Para a picanha ser mais barata para mim. Correto? Eu me sinto feliz dentro de um avião com as pessoas juntas. É muito chato fazer as coisas sozinhas e ficar dando live, fazendo pose na internet, com vinho que só você pode beber e mais ninguém. É muito chato ficar sozinho. Eu estou aqui sozinha, confinada, muitos colegas também, minha família, fico monitorando a minha família que está longe, eu não posso estar com eles, não posso arriscar a vida da minha mãe, não posso arriscar... Né? Então eu tenho que estar aqui monitorando a distância, e eles também. Né? E é muito chato, é muito ruim, né? A gente alimentar esse egoísmo predatório que querem que a gente viva. Né? Eu me recuso a isso e busco a coesão, busco a solidariedade, a compaixão. Né? É preciso isso. E não é preciso que com isso eu fique aí falando o nome de Deus em vão. Né? Eu queria ainda dizer uma coisa para a senhora. Aqui, não sei se a senhora vai ver, ali não, aqui. Tem uns retratos ali que são meus, pequenininhos, aqui acho que não vai dar para ver aqui no escritório, que é um bando de igrejinha, um monte de coisa. Eu, quando era pequena, eu vivia desenhando igreja, santo, ali, que eu queria ser freira. Depois, queria ser freira e cantora, música, como meu pai, cantora e música, eu sigo mais ou menos. A senhora também canta, eu sei. E acabei virando isso aí, né? Mas, apesar de eu parecer brigona, eu sou, né, lutadora, assim, eu sou muito amorosa, eu me derreto, né? Por tudo isso. E eu quero te dizer que foi uma das coisas que eu percebi em você. O quê? Eu percebi muito em você essa coisa assim, né? Uma Che Guevara de saia, entende? Uma Che Guevara isso! De saia. E eu senti, a gente sente quando as pessoas podem passar para a gente amor, pode passar para a gente carinho, pode cuidar da gente. Isso! Então, você é essa pessoa. Mesmo assim, você sabe que você é queridona, né? Nós te amamos muito. Tenho certeza que muita gente, depois que vê, olha, elas estiveram conversando, mas eles vão dizer, mas com aquela Jaqueline eu vou assistir. Jaqueline, eu quero lhe dizer uma coisa, porque eu estou dentro de um planejamento estratégico e eu prometi que antes do planejamento terminar,
que eu estaria lá para fazer com eles o fechamento. E como nós já estamos a 1h15, eu acho que agora dá para eu ir lá, porque eles devem estar fechando, porque termina às 17h30. Mas não é isso. Eu gostei muito de poder. Você é uma pessoa que eu ouviria não só uma tarde inteira, eu ouviria um dia inteiro. Eu quero te provocar para a gente poder fazer uma discussão sobre o Estado mínimo. Sim. E uma discussão sobre o que será depois de tudo isso. Então, eu posso provocar o seu público? Eu diria que nós estamos experimentando o Estado ínfimo e não o Estado mínimo, né? Correto? Até o Estado ínfimo, que não se trata nem... Se trata de algo pior, se trata de predar, de desinstitucionalizar, né? E tal. O problema todo é que nós não vivemos num mundo de sociedade anônima. E a pandemia, o coronavírus, está mostrando para nós que, nessas horas, como em todos os momentos dramáticos da humanidade, é preciso Estado. Né? É preciso um Estado para intervir e atuar. Mas a economia, o mercado, ele acha que não precisa de Estado. Não é possível que depois de tudo que está acontecendo no mundo... Olha, falar uma coisa com a senhora. Que está acontecendo no mundo, se eles não chegaram a uma conclusão que o Estado tem que existir, que é o Estado que mantém essas pessoas através dos seus serviços e benefícios, daqueles que pagaram os impostos, do pobre que trabalha e que paga quando vai comprar o seu arroz, quando vai comprar o seu feijão, quando vai comprar o seu açúcar. Então, eles devem entender nesse momento que a riqueza de cá está nas pessoas. Nessas pessoas é que estão as riquezas, na sua inteligência, na sua capacidade de produção, na sua capacidade de amar, de estar com o outro, de se preocupar com o outro, de ajudar o próximo. Essa é a grande riqueza, e aí não é do Brasil, é a grande riqueza do mundo. Isso. Mas os gananciosos, essas são as pessoas que não amam outra coisa a não ser o dinheiro. Isso aí. Qualquer paixão, qualquer calor que possa sentir, encostar numa pele de cor diferente, abraçar alguém totalmente diferente, poder levar aquela pessoa para conhecer a família, poder ir conhecer a família dessa pessoa. E isso tudo tem muito de nós, da raça negra. Nós viemos com essa força, energia das Áfricas e trouxemos. Todo mundo come feijoada com a gente, todo mundo vai comer um mocotó, todo mundo vai comer o cozido, e a gente vai fazer o caldo verde, o churrasquinho, e todo mundo vai cantar, cada um, quem é de axé, né? Quem é do amém, é do amém, quem é de glória a Deus, é glória a Deus, quem é de aleluia, aleluia, e a vida continua. Eu tenho certeza, eu tenho fé de que nós iremos vencer mais essa batalha, Jaqueline. Olha, vou brincar com a senhora agora. Benedita coisa que eu não sei, os lugares onde eu não fui, os gostos que não provei. Tá brincando, mas é para dizer o seguinte, nós temos sim o mercado precisa, o próprio mercado precisa do Estado. Por quê? Porque o mercado não tem moral. O mercado não tem ética, o mercado é gente. A mão invisível do mercado tem cor, tem classe, tem renda, tem gênero. Né? E se o mercado entregue a ele mesmo, né, os gananciosos, os predadores, vão destruir aqueles outros que ambicionam também ingressar, estar e poder produzir, né, riqueza no mercado e permanecer no mercado. Então, há um limite para essa predação. Esse é o problema desse pessoal. Eles acham que eles estão governando por 3 meses. Entendeu? Eles têm 4 anos, se tiverem 8. Então, é muito tempo. É muito tempo. Né? É muito tempo que tem para usar a caneta e conseguir governar. Não, fora. É isso aí. Fora. Eu sempre concluo nesses dias com todo carinho, com todo amor, para o bem da nação brasileira, fora Bolsonaro. É isso aí. E que a senhora tenha essa força. Eu quero deixar o meu beijo.
Eu quero deixar meu beijo, meu abraço, mais uma vez dizer que eu te amo, te amo, te amo. Aqui, e a senhora e o Freixo, por favor. Eu quero ter em quem votar. Freixo e a senhora, cadê a parceria? Não, vocês... Meu Deus do céu, você tem que conversar lá com o PSOL. Tem que conversar com o Freixo. É uma coisa que a gente precisa fazer com as forças políticas. Nós temos que conversar, nós temos que ter juízo. Eles se unem contra nós e eles querem nos destruir. Será que nós não estamos enxergando isso? Estamos cegos diante desse pânico que nós estamos vivendo, sim, diante desse medo que nós falamos, que eles projetam, que eles passam. Será que estamos? Eu aprendi na Bíblia isso. Diz aos corajosos que marchem. E nós temos que ter a demonstração de coragem é marchar junto nesse exato momento, deixando de lado essas diferenças. É isso porque aí. A gente resolve mais adiante. Mas, nesse momento, nós não podemos deixar nenhum soldado, nenhuma soldada ferida no meio do caminho. Temos que marchar juntos e vencer essa batalha. Eu estarei lá junto com todos vocês, com as forças progressistas, com as forças que respeitam a diversidade e a diferença, e aquelas que seguram na mão da população brasileira. Eu estou pronta, governadora, para repor tijolo por tijolo o processo de redemocratização no Brasil, naquilo que eu me qualifiquei e me preparei para ajudar. E é dessa maneira que eu me despeço, agradecendo muito essa oportunidade, e olhando para a senhora dizendo uma coisa: os nossos líderes precisam ter essa altivez simples que a senhora traz. A senhora passou por momentos dramáticos, a senhora teve perdas substantivas com Covid, mas em vez da senhora se entregar ao corta-pulso, a senhora viveu o luto à distância, a senhora tem uma mensagem positiva, otimista, de esperança para nos dar. Todos nós sentimos dores, mas não podemos fazer das nossas dores um exercício de vingança, de exclusão, né? Então, a senhora traz isso. Se eu olho para o meu líder, e o meu líder está ali, né, se desfalecendo e não tem uma mensagem para me dar, para me levar junto a ele, o que mesmo eu farei? Né? Porque um líder que me leva ao precipício, eu já tenho, já está aí destruindo o país. Então, nós precisamos disso. Das pessoas que declaram seus afetos, explicitam seus afetos como modo de convivência e modo de produção da esperança. É isso que a gente tem e é isso que vai nos fazer sobreviver e vencer, né? Digamos assim, a pandemia e ao pandemônio. Tchau! Achei uma esperança na vida de quem resiste, no caminhar tão triste, na estrada por onde for. Mas há sempre uma esperança batendo em nossa porta, salvando uma fé quase morta na ressurreição do amor. Bravo! É isso aí, vamos cantar junto. Beijão, governadora, deputada, ministra. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada. Tchau.